No dia 9 de julho, o presidente Trump dos Estados Unidos anunciou uma tarifa contra o Brasil de 50% sobre os produtos a partir do dia 1º de agosto. Vamos entender nesse vídeo aqui como isso nos impacta, por que que isso aconteceu, então por que que ele está impondo essa tarifa. Na verdade é uma ameaça de tarifa, né, porque ela só começa a contar a partir do dia 1º de agosto, e vamos entender como que isso vai impactar no nosso dia a dia, na nossa bolsa e como a gente pode contornar isso. E no fim do vídeo, como sempre, vou deixar aqui como que eu estou lidando com isso, o que eu estou falando com o meu próprio dinheiro, para você também poder ter aí uma inspiração sobre o que fazer com o seu. Bom, primeiramente a gente tem que entender o motivo dessa tarifa, certo? Então a gente pode dividir em o que foi apresentado como motivo e o que é o provável motivo, né? Ou seja, um motivo que é mais simbólico e outro que é um motivo, digamos assim, mais real sobre o que sobre por que ele está taxando o Brasil, né? Foi dando essa ameaça de taxação. Bom, o que foi apresentado na carta do Trump? Inclusive, eu vou deixar a carta dele aí na tela para vocês poderem ler durante o vídeo. Não vou ler aqui porque acaba tomando muito tempo. Eu acho que não tem nada demais, assim, de coisas que vale a pena a gente apontar. A gente já vai sintetizar ela aqui e vai, enfim, já vai servir como leitura para vocês. Bom, foi apresentado que seriam caças bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, então, basicamente, como se fosse vocês estão fazendo um abuso de poder aí, estão caçando o presidente, tirando a possibilidade dele se eleger. Portanto, nós estaremos impondo uma taxação de 50%. Então, ele diz basicamente que é uma taxação justiceira, né? Um segundo ponto também que é apontado dentro da carta do Trump seria uma balança de negócios desleal entre os Estados Unidos e o Brasil, que é uma inverdade, digamos assim, porque o Brasil mais importa do que exporta, então, digamos assim, o superávit é americano e não brasileiro. Então, se fosse para ter uma injustiça, seria mais para o lado do Brasil do que para o lado dos Estados Unidos. Talvez o Trump queira se referir a não ter incentivos fiscais para os produtos americanos e para empresas americanas virem para o Brasil. Enfim, então ele justifica, né, ele baseia essa taxação nesses dois motivos, sendo os dois meio dúbios, assim, né, uma questão um pouco que te faz refletir o quanto disso realmente faz sentido numa taxação de 50%. Né? A questão ali do Bolsonaro é uma questão um pouco mais delicada, porque envolve opiniões políticas, envolve visões diferentes. Algumas pessoas acham muito bom que seja feito desse jeito, outras pessoas acham que não deveria, né, o Trump não deveria arbitrar sobre a política judicial brasileira. Enfim, isso é uma questão muito de visão individual. Na minha opinião, é uma taxação que não faz sentido, não tem base para você taxar um país por conta da justiça do país. Acho que é viável o presidente, os Estados Unidos, eles exporem a visão deles, então dizer o que acham, o que deveria ser feito, porém eu acredito que o meio pelo qual ele encontrou fazer isso não faz muito sentido. Mas vamos ao ponto principal do porquê que essa taxação realmente aconteceu sobre a minha perspectiva de vista. Nos últimos dias teve a reunião dos BRICS, então os principais países, os emergentes do mundo, né? Antigamente eram apenas os BRICS, porém atualmente já estão se juntando outros países, sendo do BRICS seria Brasil, África do Sul, China, Rússia e Índia. Sendo a Rússia não esteve presente por conta de uma possível prisão do Putin se ele saísse por crimes de guerra, porém os outros quatro países do BRICS estavam presentes ali e realizaram essa reunião. E durante a reunião, o presidente Lula comentou sobre por que, que a gente utiliza, quem que definiu que nós devemos utilizar o dólar nas transações. Bom, isso é uma questão que ninguém determinou, porém acaba sendo uma política monetária mundial, né? Todo mundo transiciona em dólar. Isso também sustenta o preço do dólar, né? Acaba tornando tanto o dólar quanto o euro também, que é outra moeda muito relevante, supervalorizadas. E o Lula ele chega a questionar sobre por que tem que ser assim e dá uma ideia do BRICS operar em outra moeda. Tanto moedas internas do BRICS, que fortaleceriam os países, como também a possibilidade de criar uma moeda nova apenas para isso. Com essa proposta de uma nova moeda, isso desestabilizaria o dólar,
ou seja, faria ele perder valor. Né? Afinal, o que torna o dólar tão valorizado? Todo mundo tem que comprar dólar para fazer transições internacionais. Então, por exemplo, se você está comprando um produto lá da China, vamos dizer que você está comprando uma blusinha na Shein. Você não vai comprar ela em yuan, que seria a moeda da China. Não, você compra em dólar. Então você transiciona em dólar. Tudo que você compra internacionalmente, basicamente é em dólar. Isso a gente ainda está falando de produtos pequenos, mas, por exemplo, uma transação de aço, de petróleo, de produtos industriais, agrícolas, tudo isso é feito em dólar. Isso faz com que o dólar seja muito valorizado. Porém, se você ameaça que, quem sabe, vamos fazer uma transação aqui, mas vamos ignorar o dólar, vamos fazer nas nossas moedas aqui, isso faz com que os Estados Unidos se desestabiliza, perca poder de compra, né? Perca poder de moeda. Isso é uma coisa que seria muito ruim para os Estados Unidos. Por isso o Trump vai lá e acho que vendo isso, né, ele acaba se afetando pelo que o Lula falou e vai lá e faz essa ameaça de uma taxação no Brasil com a ideia de que, basicamente, deixar o Brasil acuado e meio que parar de falar sobre isso. Então, deixa de falar disso, ignora essa ideia de trocar o dólar, fica de boa aí, fica utilizando o nosso dólar e vida que segue. Bom, o que é relevante agora? É pensar se o BRICS vai continuar nessa política de visar uma alteração do dólar para outra moeda ou se realmente o Brasil e os outros países vão recuar. A China, que foi um dos países mais taxados, acabou não recuando, acabou contra-atacando os Estados Unidos, também fazendo taxas recíprocas, enfim, acabou não sustentando essa taxação e o Trump acabou voltando atrás, né, fazendo uma negociação. Então, a gente sabe que, por mais que o Trump ameace uma taxação, também não é bem assim, né? Ele também tem suas ressalvas. Os Estados Unidos acaba sendo um país muito poderoso, porém não tem mais a mesma bola que tinha há certo tempo atrás. E o Brasil acaba sendo muito relevante também. O Brasil não é um país grande economicamente, no sentido comparando com China, né? Mas é um país grande. Porém, tem seu grande valor na parte do agro. Grande parte do agro que é importada para os Estados Unidos vem do Brasil. Então, o Brasil tem poder de uma retórica, né? Poderia é, jogar contra, aumentar as taxações também contra os Estados Unidos, ver se os Estados Unidos truca e aumenta lá. Porém, a gente não sabe ainda se o Brasil vai tomar essa medida, se vai seguir esse caminho, ou vai optar por simplesmente recuar, deixar disso. Tem 3 semanas, né? Basicamente até dia 1º de agosto, que é quando essas taxações entrariam em vigor. Então, até lá a gente vai saber se isso vai realmente acontecer ou não. Bom, sobre o que aconteceu mais recentemente aqui. Então, o real perdeu o valor de ontem para hoje, né? Tô gravando isso aqui dia 10. Então, o real perdeu o valor. Inclusive, tem um fato interessante que uma pessoa acabou comercializando muito dólar, comprou muito dólar e vendeu muito real descoberto antes dessa carta ser anunciada. Então teve aí um vazamento de informação e alguém saiu privilegiado no meio disso tudo, né? Mas o fato é que o real perdeu valor frente ao dólar. Antes de começar a gravação aqui, eu tinha visto o Ibovespa, ele estava subindo um pouquinho, certo? Então não chega a ser algo que teve um impacto já muito grande. Uma das empresas que mais estava sofrendo foi a Embraer por conta da comercialização de aeronaves, principalmente para os Estados Unidos, né? Então estava tendo uma queda boa. A Vale estava subindo. Eu acredito que grande parte das empresas ainda não tomaram um lado ainda para subir ou cair, né? O mercado ainda não tomou um lado sobre subir ou cair, porque ainda tem muita água para desenrolar, né? São basicamente 3 semanas e em 3 semanas muita coisa acontece, tanto para cima quanto para baixo. O fato é que a única coisa que a gente tem certeza que serve como proteção é a gente diversificar nossos investimentos, né? Então, desde já a gente já sabe que a diversificação é algo relevante. O Brasil é um país que comercializa muito indústria primária, então a gente vende muito produto não manufaturado ainda, não processado. Então, por exemplo, no agro a gente manda o café, grão, soja, laranja, por exemplo. Na indústria a gente manda aço, cobre, ferro, petróleo, tudo ainda não manufaturado. Então, para os Estados Unidos também é relevante. E essas são as indústrias que você tem que estar de olho, se você tem ações, para ver qual que vai ser o rumo, como que essa balança afeta o Brasil. Uma coisa a se refletir
é o quão dependente e o quanto vai se sustentar apenas esse comércio com os Estados Unidos. Porque grande parte, por exemplo, o agro, ele pode escoar parte desse comércio aqui para o Brasil, reduzindo os preços internos dos produtos. Porém, se ele deixa de vender esses produtos para o exterior, acaba tendo uma pressão em cima do dólar. Então, por exemplo, a gente pode até vender o agro aqui para dentro, vai reduzir o preço do agro aqui dentro, porém o dólar tende a subir. Afinal, vai ser comercializado menos dólar pelo agro, que é um dos grandes movimentadores da moeda, então acaba tendo essa balança, certo? Quando a gente pensa aqui que eu tenho, por exemplo, 10 toneladas de. Vou vender 10 toneladas de soja e alguém está comprando de mim, ela está injetando esse dinheiro aqui dentro do Brasil. Isso faz com que o dólar abaixe. Porém, se essa pessoa não está comprando, o dólar não vai abaixar, vai continuar alto, por exemplo, ou subindo. Porém, esse agricultor vai ter que escoar essa mercadoria para algum lugar, vai escoar aqui para dentro e vai acabar baixando o valor dos produtos aqui dentro. Já, por exemplo, o aço e coisas do gênero, essa matéria-prima mais bruta, não é uma coisa que se escoa para o país com tanta facilidade quanto, por exemplo, um produto agrícola. Então, o que deveria ser visto agora são com os parceiros comerciais do Brasil, principalmente os BRICS, como, por exemplo, a China, que é uma grande compradora de minério aqui do Brasil, se ela vai escoar esse produto que é feito aqui ou não. A gente sabe que isso é algo plausível, né, pelo tamanho da China, porém isso é uma coisa que ainda precisa de mais dias para se ter certeza se vai acontecer ou não. Bom, o Brasil tem a opção tanto de retaliar quanto não retaliar, né, quanto tentar renegociar. É, negociar é o caminho mais, digamos assim, pacífico e que não tende a ter uma boa rota para o Brasil. Afinal, simplesmente negociar não vai ser algo muito fácil se não tiver algo em troca para os Estados Unidos, e esse algo em troca não tende a ser algo benéfico ao Brasil. Né? A forma de retaliar, ela abre, digamos assim, uma guerra comercial, uma guerra tarifária. Ela é pior a curto prazo, porém pode vir a reduzir as taxas de forma mais drástica. Então você vai trocando 50, 100, 150%, 200%, até que chega um momento que fica insustentável para ambos os países e acaba meio que se zerando ou retornando ao zero, próximo do zero, e pode ter um caminho benéfico, mas também pode dar errado. Então, isso é uma questão muito difícil da gente opinar, porque quem está lá dentro, quem trabalha nessa parte, vai ter muito mais informação sobre qual que é o melhor caminho para seguir do que a gente. A gente recebe todas as informações atrasadas e nenhuma informação de primeira mão, né? Agora, com relação ao nosso câmbio sobre o dólar, a gente já chegou a comentar. O dólar tende a subir nos próximos períodos. A bolsa aqui no Brasil tem uma tendência de cair, não caiu ainda, mas é uma tendência difícil de não acontecer. O que acaba sendo preocupante é o risco de aumentar a inflação. A gente já está com muita inflação, o Brasil não sustenta muito mais do que isso, e os aumentos das taxas seriam bem catastróficos para o governo e para a população em geral. Né? Mais inflação, mais Selic, acaba sendo muito difícil, e a melhor forma que a gente tem de se defender disso é investir no nosso dinheiro, afinal nosso patrimônio vai estar ali rendendo, vai estar protegido, porém, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a isso, ao conhecimento, ao dinheiro para investir, e acaba sofrendo muito mais. Então a população, como sempre, principalmente a população mais pobre, vai acabar sofrendo as consequências de uma inflação, um câmbio é, negativo para o Brasil. Muitas pessoas simplesmente associam o câmbio como, por exemplo, por que eu vou querer dólar se eu moro no Brasil e compro em real? Porém, tudo que a gente compra aqui, basicamente, ele é cotado em dólar, então se o dólar sobe, os nossos produtos internos também sobem. Afinal, o tecido que faz a roupa geralmente é cotado em dólar, o combustível que a gente paga também é cotado em dólar, o preço do barril, o aço, enfim, tudo. Tudo, né? Com relação às medidas dos Estados Unidos, eu não acho que isso vai se seguir por muito tempo. Eu acredito que os Estados Unidos esteja perdendo poder de, de competição mundial, e quando ele começa a taxar todo mundo, acaba colocando o mundo inteiro contra ele. E apesar de ser um país muito forte, nunca na história foi Estados Unidos contra o mundo. Era sempre Estados Unidos e mais os aliados contra o mundo, porém contra o resto do mundo, né?
Porém, dessa vez ninguém está a salvo, nem os vizinhos como México e Canadá ficaram salvos das taxações, foram os primeiros a serem taxados, né, inclusive com grandes ataques. A Europa não ficou de fora, então eu acho que acaba colocando os Estados Unidos numa posição muito desagradável e muito perigosa para eles, né? Então, não acho que isso se sustente por muito mais tempo. Acredito que até dia primeiro tem chance até do próprio Estados Unidos recuar, afinal, eles têm também muito a perder, já que a balança era superavitária para eles, né? Eles ganhavam mais do que perdiam com o Brasil. Se eles vão lá e taxam, eles estão mais se prejudicando do que prejudicando o Brasil, o que não faz muito sentido, certo? Bom, sobre o conteúdo de hoje, é isso, é uma síntese sobre o assunto. É, Se você tem interesse em saber o que vai acontecer, continue acompanhando aqui o canal. Essa semana eu vou postar um vídeo sobre a minha carteira, onde eu estou investindo. Eu fiz os investimentos na semana passada. Com relação a todas essas mudanças aqui, eu vou ter que fazer mais alguns aportes, mais alguns ajustes. E eu vou mostrar nesse vídeo. Já se inscreve aqui se você gostou do conteúdo. Vamos bater a meta de 1000 inscritos. E curte o vídeo se você gostou. Pela sua atenção, meu muito obrigado. E não se esquece, deixa um feedbackzinho aqui nos comentários sobre o que eu posso melhorar. Tem muito a melhorar. Então deixa seu feedback aqui e vamos pra cima. Valeu!